Amém? Hoje, irmãos, nós continuaremos essa reflexão. O Deus dos Hebreus nos encontrou. E hoje, nesta parte 2, nós queremos ressaltar que quando Ele nos encontrou, sabe o que nós éramos? Para não falar o que nós éramos e somos ainda. E estamos de pé pela sua graça e misericórdia. O Deus dos Hebreus nos encontrou como um vaso rachado. Aleluia. Glória a Deus. Você é um vaso perfeito ou você é um vaso rachado? Saiba que Deus, Ele encontra apenas vasos rachados. Os vasos perfeitos, Ele racha. Porque o vaso perfeito, ele tem um orgulho, porque ele é perfeito. E o Deus dos Hebreus, Ele encontra todos aqueles que estão com seus corações quebrantados. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo fala o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer que o poder de Cristo habite em você ou continue habitando em você? Então, dependa da graça de Deus. E certamente você terá um espinho na carne. E você será também um vaso rachado. Tem uma ilustração, irmãos, que é conhecida. A ilustração do vaso rachado. Eu gostaria de compartilhar com vocês para nós refletirmos por que o Deus dos Hebreus te encontrou e me encontrou. Quando o Deus dos Hebreus encontrou Israel, Israel era um vaso rachado. Vivia um momento de confusão, um momento de distanciamento de Deus, vivia um momento de escravidão, vivia um momento triste. Ou seja, as coisas não iam bem para Israel, vaso rachado, e Deus encontrou Israel. Essa ilustração diz o seguinte: um certo carregador de água levava 2 vasos grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos vasos tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito, e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do seu senhor. O vaso rachado chegava apenas pela metade de água. Foi assim por 2 anos. Diariamente, o carregador entregando 1,5 vaso de água na casa do seu senhor. O vaso perfeito estava orgulhoso de suas realizações, porém, o vaso rachado estava envergonhado de sua imperfeição e sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que havia sido designado a fazer. Após perceber que por 2 anos havia sido uma falha amarga, o vaso falou para o carregador um dia, à beira do poço: estou envergonhado, quero pedir-lhe desculpas. O carregador lhe falou: por quê? De que você está envergonhado? Nesses 2 anos eu fui capaz de entregar apenas metade da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa do seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços. Disse o vaso. O carregador, sorrindo ao vaso rachado, disse: quando retornamos para casa do meu senhor, quero que você observe as lindas flores ao longo do caminho. Você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Notou ainda que a cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava? Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu Senhor. Sem você ser do jeito que você é, Ele não poderia ter esta beleza
para dar graça à sua vida. Glória a Deus. É uma historinha simples, é uma ilustração que fala muito bem como que Deus age. Nós não devemos nos envergonhar das nossas rachaduras, porque Deus, Ele é o oleiro, e Ele trata as nossas rachaduras, e Ele trata as nossas limitações, e Ele usa as nossas limitações para abençoar o reino dEle, para abençoar as nossas vidas. Salmo 34, 18, que Davi escreveu, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, Deus está perto de todos aqueles que são defeituosos, porque aqueles que são perfeitos não precisam de ser consertados, assim como quem está são não precisa de médico. E Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aqueles que têm defeito, Jesus veio para aqueles que estão quebrantados, para aqueles que estão rachados. É esses que Ele veio consertar e que Ele veio usar a sua rachadura para abençoar o reino dEle, assim como Ele usou a rachadura daquele vaso que estava triste, mas Ele usou, e durante 2 anos aquele vaso aguou aquelas sementes, e as sementes se tornaram flores belas. Aleluia! Da mesma forma Jesus faz com você, faz comigo, faz com todos aqueles que entendem que não devem ter vergonha dos seus defeitos, das suas rachaduras, porque o Deus de Israel, Ele encontra justamente esses, os perfeitos, Ele não encontra. Por isso então, se você se julga perfeito, se você se julga uma pessoa, sabe, acima da média, que está no topo da crista, cuidado, cuidado, porque o Deus dos Hebreus encontra vasos rachados, encontra um povo quebrantado, um povo que estava triste, um povo que estava escravizado, um povo que não tinha mais para onde ir, e Ele pega esse povo e levanta uma grande nação. Deus, Ele encontrou Moisés, que era gago. Moisés, um vaso rachado. Moisés, que era gago, praticou um assassinato. Moisés, que tinha um pavio curto, porque Deus falou para ele falar a rocha, ele bateu na rocha, e por isso ele não entrou na terra prometida. E Deus transformou a vida de Moisés, a ponto da palavra falar que ele era um homem manso, o homem mais manso da face da terra. Alguém que era pavio curto, alguém que era gago, alguém que havia praticado um assassinato. Deus encontra os seus vasos rachados, assim como encontrou Davi. Aquela armadura não serviu em Davi. Às vezes você está pensando, mas eu não sei cantar, não sei tocar, eu não sei fazer nada, eu não sei falar em público, o que eu posso fazer? A armadura não serve em mim. Pegue as fundinhas, pegue a sua funda, pegue as 3 pedrinhas e fala: Senhor, eis-me aqui, me usa que eu quero matar gigante no seu nome. Aleluia. Deus, Ele encontrou outro vaso rachado chamado João Marcos. João Marcos, ele desertou da primeira viagem missionária com Paulo. Tanto é que o apóstolo Paulo, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ou quase a metade do Novo Testamento, não quis mais sair com João Marcos, porque ele havia desertado da primeira viagem. Mas depois ele fala: me manda João Marcos, porque esse homem é precioso, porque Deus encontrou ele. Deus encontrou o vaso rachado chamado João Marcos, e fez a obra na vida dele. Deus encontrou aquele vaso, outro vaso rachado chamado Timóteo. Timóteo, ele tinha a sua saúde frágil. Talvez você tenha a sua saúde frágil, e você possa pensar assim: como que Deus vai me usar? Eu sou fraco, eu tenho enfermidade, estou tratando da minha enfermidade, como Deus vai usar? Sim, porque usou Timóteo, um grande líder jovem da igreja cristã. Ele tinha a sua saúde frágil, e Deus usou ele grandemente. Deus usou o profeta Amós, um homem simples, um homem do campo, um homem que só entendia da agricultura. Deus usou ele para profetizar sobre a sua vinda, sobre a sua volta, sobre o pecado do povo. Um homem que só entendia do campo. Deus usou outro vaso rachado chamado Jacó. Jacó, ele era enganador. Enganou o seu irmão, depois enganou o seu sogro, foi enganado pelo seu sogro. Era uma confusão na vida de Jacó, meus irmãos. Mas Deus pegou esse vaso rachado e fez pai de uma grande nação. Aleluia! Deus, Ele usou o seu vaso rachado chamado Davi.
Davi, ele cobiçou a mulher do próximo, ele abusou do poder, praticou homicídio, mas Deus usou Davi, um vaso rachado, usou grandemente. Deus usou outro vaso rachado. Noemi era uma viúva e amarga, havia perdido seus filhos, o esposo, viúva, estava sem destino. Aliás, o destino dela era voltar para Israel sozinha, mas Deus pegou aquele vaso rachado e cuidou daquela viúva e fez dela mãe de uma grande nação, da onde saiu então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Deus pegou outro vaso rachado chamado Paulo, que era perseguidor e tinha um espinho na carne depois que se converteu. Jonas era fujão e era ressentido, porque não queria a salvação do povo de Nínive. Gideão duvidou de Deus, Tomé duvidou de Deus, Marta era preocupada, Abraão era velho, Davi era jovem demais, tudo vaso rachado, e Deus pegou e fez grandes coisas, grandes maravilhas, e também está fazendo na nossa vida. Aleluia! Deus pegou outro vaso rachado também, meus irmãos, centurião. O centurião estava tão rachado, aquele vaso, que a Bíblia diz em Mateus 8:8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aleluia! Olha só, meus queridos, o que o quebrantamento faz, o que a humildade faz. E Jesus então curou o soldado daquele centurião e escreveu a história dele no Novo Testamento, e ainda falou: olha, fé igual essa Israel ainda não viu. O vaso rachado que não era digno de receber Jesus. Meus queridos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está procurando vasos rachados agora, nesse tempo de quarentena, para fazer grandes coisas, para fazer a sua obra. Deus achou o centurião, Deus achou a mulher adúltera. Diz a Bíblia em João 4:23, mas a hora vem, e agora é, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus está procurando, e o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deus está procurando, e quando Deus procura, Ele acha, e que você possa falar então: eis-me aqui. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4:7, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Ou seja, Deus quer usar você, porque tudo que Deus fizer através da sua vida, a glória é dele, não sua. E com certeza você vai ser exaltado pelo nosso Deus. Aleluia. Deus sempre usou os vasos rachados. Jesus conta a parábola do filho pródigo para demonstrar o grande amor do Pai. Esse amor foi pintado em um quadro muito famoso por Rembrandt, um holandês do século 17. Ele pintou o quadro O Pai Abraçando o Filho. É um quadro lindo, emocionante. Se você tiver a curiosidade de ver no Google, veja. Rembrandt, um pintor holandês do século 17, ele pintou o filho pródigo abraçando o pai abraçando o filho pródigo. Aquele filho pródigo, ele era um vaso rachado, muito rachado. E essa pintura então que mostra o pai abraçando o filho no reencontro, o pai, ele representa Deus, o amor de Deus por cada um de vocês, por cada um de nós, o amor de Deus por todos os seus vasos rachados, que Ele tem misericórdia. Só aquele que não é rachado, que se julga um vaso legalzinho, um vaso bom, um vaso perfeito, ou aquele que não se quebranta diante dele, esse Deus não acha. Mas não é porque Deus não quer achar, é porque a pessoa, ela coloca uma parede, ela não quer ser achada. Porque a característica dos achados de Deus é o quebrantamento, o defeito,
o ser imperfeito, é uma característica. Deus acha, Deus encontra. Esse jovem então, que representa aqui um grande vaso rachado, que pediu a sua herança ao seu pai. Na cultura do Oriente Médio, quando um filho, ele pede a herança, sabe o que quer dizer na cultura do Oriente Médio? Com essa atitude, o filho pródigo, ele quis dizer o seguinte: pai, de coração, eu espero que o senhor morra logo, mas, mesmo assim, eu quero viver a minha vida como se o senhor tivesse morto. É isso que significa alguém que pede a herança com o pai vivo. Ele quer o pai morto, ou ele quer viver como se o pai tivesse morto. Porque a herança só é dividida quando o pai morre. Quando isso ocorre em vida, esse é o desejo, essa é a exata expressão no pensamento do Oriente Médio. A reação do pai, irmãos, que simboliza ali Deus, Jesus, o Espírito Santo, na volta do filho, um vaso rachado. O vaso da historinha que nós lemos carregava meio balde de água, né? Eu creio que esse jovem aqui, ele estava totalmente rachado, não segurava nenhuma gota de água. A situação dele. Ele havia desperdiçado todo o dinheiro do pai, toda a herança, ele havia feito tudo que era de errado, se lambuzado e foi parar no chiqueiro, no meio dos porcos, e nem a comida do porco ele podia comer porque não lhe davam. Que vaso rachado é esse? Mas quando ele chega lá, qual foi a reação do pai? O pai não ficou na casa falando, espero que ele tenha uma boa desculpa. O pai não ficou parado no portão apenas. O pai, ele vai ao encontro, ele se lança sobre o filho, ele interrompe o discurso do filho e fala: você é meu filho, vem aqui, você é meu filho, você hoje se salvou, você hoje nasceu novamente, lançou-lhe no pescoço e o beijou, aleluia. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, porque esse homem agora foi achado pelo Deus dos Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Eu tenho certeza que você entendeu essa palavra. Eu tenho certeza que ela não precisa de explicação. Eu tenho certeza, se você se considera uma pessoa com defeito, uma pessoa que é um vaso rachado, uma pessoa que muitas vezes tem vergonha das suas atitudes, saiba que isso não é vergonha quando se tem um coração quebrantado e quando se espera pelo Deus dos Hebreus. Queira apenas ser um vaso nas mãos de Deus, e Deus vai transformar a sua vida, a sua história. Sabe por quê? Porque o Salmo 139, eu quero encerrar aqui essa reflexão, lendo o Salmo 139 até o versículo 18, que diz assim: Salmo de Davi, um homem que era um vaso rachado, a armadura não serviu, tinha vários defeitos, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se quebrantou, porque ele confessou o pecado e porque ele falou: Senhor, me conserta, me dá a alegria da salvação novamente, ó Deus, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Só o Senhor pode fazer isso. E Davi então ele escreve esse salmo e diz o seguinte: eu gostaria que você ouvisse esse salmo de forma profética. O que é ouvir o salmo de forma profética? É você ouvir e falar: essa pessoa sou eu, esse salmo é para mim. Faça isso agora no nome de Jesus. Senhor,
Tu me sondas e me conheces em tempo de quarentena. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar em tempo de quarentena. De longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Aleluia. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Ou seja, para mim não vai faltar nada, porque o Senhor está comigo. Eu tenho provisão e eu tenho proteção. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não há, meus irmãos e minhas irmãs, para onde nós formos, o Deus dos Hebreus irá nos encontrar. Aleluia, graças a Deus. Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no Hades a minha cama, eis que ali Tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Aleluia, em tempo de quarentena, o Senhor está nos sustentando. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, agora esse vírus vai me encobrir, agora eu não tenho mais para onde ir, então a noite será luz à roda de mim, porque o Senhor e os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor. Versículo 12, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti é a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias. Aleluia. E esses dias já estavam escritos no livro da vida, no livro de Deus, que nós estaríamos passando por quarentena, que nós estaríamos trabalhando em casa, que muitos estariam na zona da frente ali, né? Nos trabalhos emergenciais ali, linha de frente. Estava tudo escrito já, meus irmãos e minhas irmãs. Estava tudo escrito no livro da vida. Glória a Deus. Os Teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe. No Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, já estão determinados por Deus, quando nenhum deles ainda havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Que Deus